O Oriente Médio tem sido um palco de conflitos intensos há décadas, e dois dos principais atores em meio a essa tensão são Israel e Irã. Hoje vamos entender como esse confronto se desenvolveu ao longo dos anos e quais são as possibilidades de uma retaliação a Israel em caso de um conflito diretamente com o Irã. O conflito entre Israel e Irã não é um confronto direto, mas uma rivalidade marcada por influências indiretas e guerras por causa de procuração. Nos anos 70, Israel e Irã mantinham uma relação relativamente boa. Durante o regime do Shah Mohammad Hassan Pahlavi, no entanto, tudo mudou quando a Revolução Islâmica em 79, que colocou o poder de Ayatollah Khomeini e a ideologia anti-Israel, tornou-se parte da política oficial do Irã. Desde então, o Irã apoiou grupos como Hezbollah no Líbano e Hamas na faixa de Gaza, em sua luta contra Israel. Nas últimas décadas, a principal fonte de tensão entre Israel e Irã tem sido o programa nuclear iraniano. Israel considera o Irã um grande risco existencial caso desenvolva uma arma nuclear. Em várias ocasiões, o governo israelense afirmou que não permitirá que o Irã alcance essa capacidade. Em 2010, a situação se agravou quando Israel foi acusado de realizar ataques cibernéticos, como o caso vírus Tunex, que danificou instalações nucleares iranianas. O assassinato do cientista nuclear iraniano também foi atribuído a Israel. Nos últimos anos, o envolvimento do Irã na guerra civil da Síria intensificou o confronto. O Irã tem apoiado diretamente o regime Bashar al-Assad, enviando tropas guarda-revolucionárias e milícias aliadas. Israel, por sua vez, tem realizado uma série de ataques aéreos à Síria para impedir a transferência de armas iranianas ao Hezbollah e eliminar a presença militar iraniana nas fronteiras israelenses. Esse confronto direto é uma demonstração da clara hostilidade crescente entre os dois países. A grande questão que muitos analistas levantam é: se houver um conflito direto, como seria a retaliação israelense contra o Irã? Israel possui uma das forças militares mais poderosas da região, com uma ampla gama de capacidade tecnológica, desde mísseis de longo alcance até sistemas de defesa antimísseis de ponta, como o Domo de Ferro. No entanto, a maior carta na manga de Israel é o seu suposto arsenal nuclear, que, embora nunca tenha sido oficialmente confirmado, é amplamente aceito como existente. Em um cenário extremo, a retaliação israelense poderia envolver ataques aéreos, cibernéticos e destruir instalações estratégicas no Irã, como seus complexos nucleares. As tensões entre Israel e Irã seguem numa linha tênue, enquanto ambos os lados continuam se preparando para a possibilidade de confronto. As negociações internacionais tentam evitar guerras de grande escala, como ataques israelenses ao Irã, ou uma retaliação poderia desencadear uma crise regional sem precedentes, envolvendo não apenas países, mas também outras potências mundiais e regionais. O Oriente Médio é uma das regiões mais estratégicas do mundo, não só por sua reserva de petróleo, mas também por sua posição geopolítica. Israel e Irã são dois polos de influência nesse tabuleiro, cada um com seus aliados de interesses próprios. Israel tradicionalmente apoiado pelos Estados Unidos e países europeus, enquanto o Irã tem aliança com grupos xiitas na região e o apoio da potência como Rússia e, em casos, China. Uma característica chave do conflito entre Israel e Irã é que grande parte da guerra entre eles não são travadas diretamente. Eles se enfrentam através de guerras de procuração, ou proxy wars, onde ambos apoiam grupos aliados de conflitos regionais. No Líbano, por exemplo, o Hezbollah é um aliado próximo do Irã. Ao longo dos anos, tem sido a principal força de enfrentar Israel nas fronteiras do norte. Na Síria, o Irã apoia o regime Bashar al-Assad, enquanto Israel realiza ataques aéreos preventivos para impedir o fortalecimento da presença militar iraniana. O Irã não apenas tem um programa nuclear, mas também investiu pesadamente no desenvolvimento de mísseis de longo alcance. Mísseis balísticos como Shahab-3 são capazes de atingir grandes distâncias, incluindo território israelense. Em resposta, Israel desenvolveu um sistema de defesa antimísseis avançado, como o Domo de Ferro, para interceptar esses ataques. Contudo, a escalada de um conflito direto envolveria também mísseis de cruzeiro e armas de precisão, e que torna essa possível guerra uma ameaça não só na região, mas global. Nos últimos anos, Israel e Irã têm travado uma guerra sombra.
caracterizada por ataques discretos e operações de inteligência. O Mossad, a agência de inteligência de Israel, foi responsável por uma série de operações que visaram atrasar o programa nuclear iraniano. Entre elas, podemos citar o assassinato do cientista nuclear e ataque cibernético. Uma dessas ações foi feita para enfraquecer a infraestrutura do Irã e provocar uma guerra aberta, mas elas aumentam o risco da retaliação e escaladas inesperadas. Não podemos falar do conflito entre Israel e Irã sem mencionar o envolvimento de grandes potências. Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel. Tanto a administração Trump quanto a de Biden mantiveram as sanções econômicas contra o Irã, além de fornecer apoio militar a Israel. Por outro lado, a Rússia e China têm mantido relações diplomáticas e comerciais com o Irã, o que implica ainda mais a situação. Uma guerra direta entre Israel e Irã poderia atrair essas potências, criando um conflito de escalada muito maior. Se o confronto direto acontecer, as consequências podem ser devastadoras, não apenas para Israel e Irã, mas para toda a região do Oriente Médio. Uma guerra desse tipo envolveria o uso de tecnologia militar avançada, drones, ataque a infraestruturas civis e possivelmente armas nucleares. O impacto econômico seria global, especialmente devido à dependência do petróleo do Oriente Médio. É por isso que as Nações Unidas e outras organizações internacionais tentam mediar esse conflito e evitar uma escalada. O futuro do confronto entre Israel e Irã permanece incerto. Com as tensões constantes, escalada e nenhuma solução diplomática à vista, o mundo observa a apreensão que pode ser um dos maiores conflitos da nossa era. O que você acha? Existe uma saída pacífica para essa rivalidade ou estamos à beira de uma nova guerra e quem sabe uma terceira guerra mundial? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo e curta, se inscreva no canal. Até a próxima!